Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Olhem o que eu trouxe para vocês neste vídeo de hoje. Olha que ideia linda para a Copa, olha que graça. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse brinco de crochê do Brasil, uma peça simples, rápido de fazer e gastando pouco fio. Então, eu tô dando aqui duas ideias de cores, né? Que vocês podem modificar as cores. Você também pode fazer apenas de uma cor. Aí fica a critério de vocês. Se você fez o cropped de crochê da Copa aqui comigo no canal, olha o que estava faltando para completar o look. Esse lindo brinco. E esse modelo é ideal para iniciante. Perfeito para usar na Copa, presentear, com grande potencial de venda para ter um grande lucro. Então, bora agora para a lista de materiais? E no final do vídeo, vou mostrar esse brinco que faz parte do look do cropped. Então, até daqui a pouco. Então, vamos para os seguintes materiais. Eu estou usando aqui fio Anne e fio Cleia duplo. Vocês podem usar o fio que vocês tiverem em casa, porque vai ser bem pouquinho. Mas importante que eles tenham o mesmo tez. O tez é a espessura do fio. Então, esses daqui, fio Anne e fio Cleia duplo, tem 275 de espessura, tá? Então, estou usando na cor branca, o azul bique, na cor amarelo canário e o verde esmeralda. Eu não consegui achar verde bandeira, só achei verde esmeralda. Para esse brinco eu vou usar agulha 1,5, não sei se vocês vão conseguir ver aí, é 1,5. Vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, tesoura, esse gancho anzol de brinco, um parzinho. Você pode também pegar, eu só consegui achar dourado, mas pode ser o prateado, não tem problema. E pra gente endurecer o brinco, deixar o brinco mais firminho, tô utilizando essa cola aqui, mas vocês podem usar qualquer cola que vocês tiverem. E nós vamos misturar com a água, tá? Eu vou explicar pra vocês. E pra fazer isso daí, nós vamos precisar de um potinho pra gente misturar a cola com a água e um pincel, certo? Então, bora para a aula agora. Antes de iniciar a aula, eu quero dar sugestões para vocês. Esse daqui eu iniciei com branco, azul, amarelo e verde. E esse aqui eu iniciei com verde, amarelo, branco e azul. Então, fica a critério de vocês como colocar a posição de cada cor, tá? Isso daqui é apenas uma sugestão. E eu vou fazer esse aqui com vocês, ó. Esse verde aqui, se vocês quiserem fazer esse, aí fica a critério de vocês. Mas eu vou fazer esse aqui para combinar com o cropped que eu fiz. Antes de iniciar a aula, eu esqueci de comentar com vocês. Esses anzol, esses ganchos de anzol, vocês vão encontrar nessas lojas de acessórios para bijuteria, tá? Ou vocês deve ter loja física perto da casa de vocês, ou vocês podem comprar pela internet que tem, tá bom? Coloca assim, gancho de anzol para brinco. Ali vocês vão achar bastante lugar para vocês comprar online, certo? Então, vamos iniciar então a aula. Então, eu tô com a minha agulha 1,5, vou iniciar com fio branco, que eu vou fazer esse modelo aqui. Então, vou iniciar com o anel mágico, vou fazer da seguinte maneira, ó. Meu fio do novelo tá aqui, eu vou enrolar nos dedos, entre os dedos. Vou introduzir a agulha aqui no meio, eu puxo o fio para frente, tiro os dedos, seguro com esse dedo, ó, tá vendo? A alça e vou fazer 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto, vou laçar e vou introduzir a minha agulha aqui no meio desse anel mágico, ó, tá vendo? Tô pegando esses 2 fios aqui, ó, que é o mais importante. E puxo o fio do novelo para frente, pego as 2 primeiras alças, depois as outras 2 alças. Então, fiz segundo ponto alto. Vou fazer novamente com vocês. Laço, introduzo a minha agulha aqui no meio do anel mágico, puxo o fio para frente do novelo, laço novamente, pego as 2 primeiras alças e as 2 últimas alças, estamos agora com 3 pontos altos. Então, nós precisamos fazer 18 pontos altos
no anel mágico. Eu já fiz 3, eu vou fazer 15. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo para não ficar muito longo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou contar com vocês para confirmar se tem 18 mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, contando as nossas 3 correntinhas. Então, vem aqui, ó, segura aqui. Eu venho aqui com esse fio do arremate, eu vou puxar, ó. Puxam bem, até fechar bem esse furinho aqui, ó. Eu faço assim, olha, até tá balançando a mesa aqui, ó. Eu faço isso pra ele se ajustando o fio aqui, ó. Ficou bem fechadinho. E agora, eu vou fazer um fechamento invisível. Eu vou puxar esse fio aqui, eu vou cortar. Eu venho com a agulha de tapeceiro. Pessoal, não sei, acho que vocês não vão conseguir, vão ter dificuldade de enxergar o branco, né? Porque o vídeo aqui, a minha câmera não consegue, eu não consigo melhorar, tá? O branco ofusca muito. Coloquei na melhor qualidade aqui para vocês conseguirem ver o branco aqui. Então, vamos lá. Então, eu contei, ó, vou contar 1, 2, 3, na terceira corrente, eu vou introduzir a minha agulha aqui, pegando as 2 alças, ó, deixa eu ver aqui, pegando as 2 alças. Vou dar uma puxadinha e vou introduzir a minha agulha aqui no meio desse último ponto aqui, ó. Vou jogar ele aqui pra baixo. Aí, eu dou uma ajustadinha aqui, ó. Então, fizemos um fechamento invisível aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. É o máximo que eu posso fazer aqui. Eu já fechei tudo aqui, desliguei todas as luzes. E como a gente vai fazer o brinco, então tem que ser, o nozinho aqui tem que ser bem invisível. O nozinho tem que ser, não aparecer muito o nozinho. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou dar um nó assim, normal, tá? Desse jeito aqui. Ficando assim, ó. Não repuxem muito, senão ele vai ficar toda enrugada aqui, olha. Então, olha como que ficou uma bolinha, uma circunferência perfeito. Bem redondinho. Então, vou vir fazer o segundo nó. Esse daqui dá pra mim dar uma repuxadinha, ó. Bem devagarzinho. E a gente vai pegar a agulha e vamos esconder esse fiozinho aqui. Olha como que não dá pra ver direito. É o branco, pra mim, aqui, eu tenho muita dificuldade de gravar as coisas nas cores brancas, com fio branco, que eu não consigo ajustar a minha câmera. Eu peço desculpa pra vocês. Então, eu vou esconder em qualquer trama aqui de trás aqui do brinco, da peça, né? Pra não aparecer o nó. Então, eu pus o fio do lado de cá e eu vou pôr o fio do outro lado. Ficando bem escondidinho o fio. O fio e o nozinho, né? Pra não aparecer o nó. Porque o brinco vira dos 2 lados, né? Opa! Eu apertei tanto que eu não consigo nem introduzir a agulha aqui. Ó, ficando desse jeito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Não dá pra ver. Sinto muito. Aí, na próxima cor, aí vocês vão enxergar melhor. Eu venho aqui, corto bem rente.
o fio, ó, não aparece. Então, agora nós vamos fazer a próxima carreira. Vou fazer na cor azul bique. Chega de branco que não dá pra gente ver. Agora nós vamos começar a segunda carreira, né? Nós fizemos essa primeira carreira, que é esse círculo aqui, circunferência. E agora nós vamos fazer essa parte aqui. Então, eu vou introduzir qualquer ponto aqui. Vou pegar meu fio azul, vocês podem pegar a cor que vocês quiserem. Se vocês não quiserem fazer na cor da bandeira e fazer uma cor só, aí fica a critério de vocês, para vocês vender ou fazer para vocês mesmos ou presentear para alguém, né? Então fica bem bacana também esse brinco. Então eu tô fazendo 3 correntes, equivale a um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente. Essa corrente é uma corrente de espaço. Eu vou laçar. Ó, o meu fio vai ficar aqui. Depois a gente vai usar pra gente arrematar o final da carreira. Então, fiz 3 correntes mais um. Esse mais uma corrente é referente a corrente de espaço. Então, lacei o fio, vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Fiz um ponto alto, então vou fazer uma corrente de separação. Fizemos 2 pontos altos, então, separado por uma corrente. Vou laçar novamente, vou vir aqui no próximo ponto, mais um ponto alto. Separado por uma corrente. Então, vou fazer essa sequência até o final da carreira aqui. Assim que eu tiver aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo para vocês assistirem novamente. Voltando, então eu fiz essa sequência até o final dessa carreira. Vou contar com vocês, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu fiz o último ponto aqui foi uma corrente. Então, já vou cortar o meu fio. Olha que facinho, né? Aí, eu venho com a agulha, eu já vou arrematar como eu ensinei vocês. Então, agora eu venho com a agulha, né? O de praxe. Eu vou introduzir na terceira corrente, ó. 1, 2, 3. Aqui embaixo. E vou introduzir no meio dessa corrente aqui, do último ponto que eu fiz com vocês. E eu vou arrematar aqui. Como eu já expliquei para vocês como é que eu vou arrematar, eu vou arrematar aqui para não deixar o vídeo longo, tá? Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, o fio tá aqui, olha, dá para vocês verem? Eu vou vir aqui, vou caminhar até encontrar a outra alça do fio, ó, tá vendo? Aí eu dou nozinho. Como eu já expliquei para vocês, eu ajusto o fio. Olha como que ficou aqui, né? Bem perfeitinho. Então, eu já venho aqui com o fio, como eu já expliquei para vocês. Eu dou 2 nozinhos e escondo o fio. Então, não vou gravar essa parte para não deixar longo, já volto. Então, já arrematei todos os fios, escondi também. Olha que bonitinho que tá ficando. Nosso brinco, bem facinho, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar na cor amarela. A cor amarelinha, amarelo canário. Vou introduzir em qualquer espaço também. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou puxar esse fio. Então, vou iniciar nessa carreira. Deixa eu ajustar aqui. Com 2 correntes, 1, 2. Isso equivale, eu vou fazer então nessa carreira ponto puff. Então, fiz 2 correntes, eu vou laçar, eu vou introduzir aqui, vou puxar aqui pra frente, só pego apenas as 2 primeiras alças. Ficamos com 2 alças. Vou laçar novamente, vou introduzir aqui, vou puxar. Laço, pego as 2 primeiras alças. Ficamos com 3 alças. Vou laçar novamente.
vou laçar aqui, pego as 2 primeiras alças. Então, ficamos com 4 alças aqui. Então, vou laçar, vou pegar as 4 alças. Esse é o ponto puff. E faço 2 correntes. 1 e 2 correntes. Agora, no próximo espaço, tá vendo esse espaço que nós colocamos aquela hora, na carreira anterior de uma corrente? É aqui que eu vou fazer o ponto puff. Vou laçar, eu vou no próximo espaço, vou puxar o fio de trás para frente, vou laçar, pego as 2 alças. Vou laçar, vou puxar o fio para frente, vou pegar só apenas 2 alças. Novamente, vou laçar, puxo o fio para frente, vou pegar as 2 primeiras alças. Ficamos novamente com 4 alcinhas aqui, ó, na agulha. Eu laço, vou pegar as 4 e 2 correntes, 1 e 2. Então, nós vamos fazer 9 pontos puff aqui, desse lado aqui. Vou fazer novamente com vocês. Já fizemos 2 pontos puff, eu vou fazer o próximo ponto puff. Lacei o fio, vou aqui no próximo espaço, vou laçar. Vou laçar o fio, pegando as 2 alças. Laço novamente, puxo o fio para frente, lacei, vou pegar as 2 primeiras alças. Laço, introduzo aqui, puxo o fio para frente e pego as 2 primeiras alças. Ficamos com 4 alças e 2 correntes, certo? Vou fazer então 9 pontos puff, já fiz 3, então faltam 6 pontos puff. Já volto. Finalizei então os 9 pontos puff, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, separado por 2 correntes. Então, eu fiz o ponto puff sem as correntes. Então, aqui eu vou precisar de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou laçar, eu vou para o próximo espaço, que tá aqui meio escondidinho, e vou fazer mais 9 pontos puffs. Então, vou fazer o primeiro, lacei o primeiro, fiquei com 2 alças. Laço novamente, vou pegar as 2 primeiras alças, canto dessa forma, vou laçar novamente, laço aqui, vou ficar então agora com, opa, peguei o fiozinho aqui, vou ficar com 4 alças, laço, pego as 4 alças e 2 correntes. Então, vou fazer desse lado aqui também, vou fazer 9 pontos puff, quando eu chegar aqui, retorno novamente. Então, eu fiz os 9 pontos puff que tava faltando, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não fiz as correntes, agora que eu vou fazer 5 correntes. Então, o que eu fiz do lado de cá, eu vou repetir desse lado aqui. Então, vamos lá. 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E nós vamos puxar, fazer o fechamento dessa carreira. Como de sempre, né? A gente põe na agulha o fio. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, tá vendo? Que nós fizemos o ponto puff. Vamos pegar esse, eu vou introduzir na minha agulha aqui. E vou pegar a última correntinha que eu fiz aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tenho 1, 2, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. E esse é o último aqui, ó. Põe aqui. Ajusto. E faço aquela maneira ali, ó. Eu vou encontrar com esse fio aqui. Vou introduzir aqui por baixo. Podemos dar um nó aqui, né? Deixa eu dar um nozinho aqui que é melhor. E já levo o fio lá pra baixo. Vamos dar um nozinho aqui. Bem bonitinho.
Pronto. Ó, não aparece. Agora sim eu vou esconder, vou seguir aqui até encontrar a outra ponta. Aí, como eu já expliquei para vocês, né, eu vou fazer aqui e já volto. Arrematei todos os fios aqui, olha que bonitinho. Não aparece nem os pontos, nem os nozinhos, nada. Tem que deixar o trabalho bem feitinho. Então, agora eu vou entrar com a cor verde. Vamos iniciar com a cor verde, que é a quarta carreira e última. Olha que facinho que tá, né, gente? Eu vou introduzir, ó, eu fiz cinco correntes aqui. Eu vou nesse próximo espaço aqui, vou iniciar aqui, ó, nesse espaço. Vou puxar o fio. Vou fazer uma corrente, que é a altura de um ponto baixo, e vou fazer 3 pontos baixos nesse espaço aqui. Então, fiz uma corrente, vou fazer um ponto baixo, primeiro ponto baixo, deixa eu ajustar aqui, segundo, e o terceiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, nessa primeira corrente do ponto puff, ó. Aqui em cima, tá vendo? Em cima do ponto puff, que é esse aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. E no próximo espaço, eu vou dar aquela continuidade de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo nessa corrente do ponto puff, que é esse aqui de cima. E vou dar a continuidade, 3 pontos baixos e um ponto baixíssimo, certo? Então, nós vamos fazer isso por 7 vezes. Assim que eu totalizar 7 vezes essa sequência, aí eu retorno com vocês. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências, tá? De 3 pontos baixos com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu só fiz os 3 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para a gente iniciar o outro espaço. Ponto baixíssimo. E estamos aqui nesse último espaço. Nesse último espaço, nós vamos fazer meio ponto alto, olha. Eu vou laçar aqui a agulha, vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente pega todas as 3 alças, tá? E 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, venho, faço um ponto alto. Escapou aqui. Um ponto alto, o segundo ponto alto. E agora, nesse ponto puff, eu vou fazer um ponto baixo. E chegamos na carreira anterior com 5 correntinhas aqui. Então, dentro desses 5 correntinhas, dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer meio ponto alto, vou laçar aqui, meio ponto alto, ó, tá vendo? Tô com 3 alças, eu pego as 3. E 2 pontos altos. Sequência de 2 pontos altos. 1. E o segundo ponto alto. E 2. Separado por 2 correntes. Então, o que eu fiz desse lado, ó? Eu vou espelhar pro lado de cá. A gente chama espelhar, tá? Então, eu fiz as 2 correntes aqui. E agora, vou repetir 2 pontos altos. 1 e 2. E meio ponto. Tudo no mesmo espaço. E meio ponto alto. Olha como que ficou. É para deixar esse biquinho aqui, olha. E agora, eu venho aqui em cima do ponto puff e vou fazer um ponto baixo. Olha como que tá ficando. E agora, nesse
próximo espaço, eu vou repetir o que eu fiz desse lado. Vou espelhar, né, na verdade. Então, vou espelhar com 2 pontos altos também. Dois pontos altos. Estou fazendo o segundo ponto alto e meio ponto alto, que é essas 3 alças aqui, ó. Vou pegar as 3 alças, ficando dessa forma assim. E é um ponto baixíssimo nesse ponto puff. E eu vou dar aquela sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, aqui no puff, em cima do puff, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa sequência até chegar aqui, nesse penúltimo ponto aqui. Olha que graça que tá ficando. Então, vai ficar essa parte aqui, ó, aqui em cima. Tá? Então, eu vou fazer essa sequência até chegar nesse penúltimo puff aqui. Já retorno. Voltando. Então, fiz a sequência aqui. E eu cheguei aqui nesse último espaço aqui. E nesse último espaço, eu também vou fazer 3 pontos. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo, tá? Nesse penúltimo puff. E eu vou fazer 3 pontos baixos aqui também. Para a gente finalizar essa parte aqui. 1, 2 e 3. E eu venho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto puff aqui, nesse último ponto puff. Tá? E aqui nesse espaço, vou fazer 5 correntes, desculpa, vou fazer 5 pontos baixos, mas eu vou fazer o primeiro e o segundo. Por quê? Eu vou pôr o ganchinho aqui, vou pôr o gancho anzol aqui. Então, eu vou vir com ele aqui pra frente, ó, tá vendo? Ele tá desse jeito aqui pra mim, ó. O gancho, esse gancho aqui tá pra frente. Eu venho, introduzo a minha agulha aqui, ó, tá vendo? Se vocês não conseguirem introduzir, pega uma agulha mais fina, tá? Eu introduzo ele aqui, eu vou puxar ele aqui, o meu fio. Consegui passar o fio. E agora venho, eu faço terceiro ponto baixo. Vamos ver se ficou aqui, ó. Terceiro ponto baixo. Então, esse gancho ficou virado pra dentro, tá? Na hora que você for colocar, enganchar aqui na nosso ponto baixo, você põe ele assim, ó, virado pra nós. Quando você fizer o ponto baixo, ele fica virado pra dentro. Então, fiz 3 pontos baixos, 3, 4 e 5. E vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo em cima do puff. Um ponto baixíssimo. E terminamos de fazer o nosso brinco. Gente, não tem coisa mais fácil do que fazer esse brinco, né? E gastando muito pouco. E agora vou fazer o pulo do gato com vocês. Então, vem aqui, o de sempre, né? Eu vou vir aqui com a agulha e a gente arremata esse fio. Eu já retorno com vocês. Então, finalizei, olha que graça, arrematei todos os fios aqui, os nozinhos não aparecem. Olha que graça que ficou. Os dois ficaram bonitos, né? Tanto um como o outro. Então, agora eu vou dar o pulo do gato para vocês. Vou ensinar essa dica para endurecer o nosso brinco. Então, vamos lá. Esqueci de colocar na lista, eu colocar um plástico aqui embaixo pra gente não sujar a mesa, tá? E fica até melhor pra gente trabalhar. Põe qualquer plástico. Então, a quantidade, eu não tenho a quantidade certa. Então, a gente põe a mesma quantidade de cola com a mesma quantidade de água. Então, eu vou pôr a cola aqui, nesse pote aqui, ó. A minha cola tá acabando, inclusive eu preciso buscar outro.
a quantidade que eu pus. Acho que por um pouco mais, como tem mais brinco, né? Então, coloquei a cola e tentar colocar a mesma quantidade de água. Tudo no olhômetro, né? Como dizem. Ó, bem pouquinho, não precisa pôr muita água. E nem pouco. Acho que assim foi suficiente. Então, vem com o pincel e eu misturo aqui, ó. Faço essa misturinha aqui. Acho que eu vou pôr um pouco mais de cola. Acho que eu coloquei muita água aqui. Vou pôr mais cola. Só mais um pouco, tá? Não precisa pôr muito, não. Nossa, acabou mesmo a minha cola. Agora vamos misturar. Acho que agora ficou melhor, ó. Ficou um pouquinho mais grossinho. E a gente vem passando devagarzinho na nossa peça, que é o brinco, ó. Apenas isso, ó. Vocês vão molhando. Vocês vão passando. Vocês podem reparar que ele tá meio branco, né? E esse branco, ele vai ficar transparente depois que secar. Acho que vai demorar um pouquinho pra secar, tá, pessoal? Acho que leva 1 hora. Olha que dica bacana que eu tô deixando pra vocês. Olha. Tá vendo? Aí, o que que vocês fazem? Vocês vêm aqui e dá uma ajeitadinha no brinco pra ele ficar mais retinho, tá? Ó, pra ele assentar. É tipo de blocagem, né? É suficiente já uma demão. Então, vou fazer aqui os outros, eu vou deixar secar, aí já retorno com vocês assim que tiver bem sequinho, durinho. Voltando, eu deixei algum tempo secando, né, a cola. Olha como é que ficou linda o nosso brinco. Ó, ficou durinho, transparente. A cola, ele secando, ele fica transparente. Ó, ele ficou durinho, olha. Deixa eu mostrar o azul também, ó. Olha que lindo que ficou o azul. Os dois ficaram lindos, né? E é uma peça bem fácil de fazer, gastando pouco. E você pode vender e ter um bom lucro. E agora eu vou mostrar junto com o cropped que eu gravei nesse canal, tá? Eu vou deixar o link no primeiro comentário depois do vídeo. Olham como ficou a combinação desse look com esse brinco, olha. Ficou perfeito. Olha que graça para vocês torcerem nessa Copa. Ou vocês podem fazer para vender, como eu já falei, presentear para alguém que vão amar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi curtinho. Foi uma peça bem fácil de fazer para você ter um bom lucro. Vamos torcer para o Brasil. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para vocês receberem esses novos vídeos e deixe seus comentários, sugestões logo após a descrição. Como eu falei, o link desse cropped vai estar logo no primeiro comentário, logo abaixo do vídeo. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.